Meu nome é Valdir. Para mim é um prazer poder te presentear com um DVD. Nesse DVD nós temos uma pregação da Palavra de Deus que vai edificar a sua vida. Nós sabemos que as famílias têm enfrentado muitos problemas, muitas lutas. A nossa cidade é alvo de criminalidade, os nossos jovens são alvos de drogas e os nossos dias têm sido dias difíceis. E como é difícil encontrar uma palavra de ânimo, de coragem, que nos incentive a crer em Jesus Cristo. Este DVD é gratuito, você está recebendo de presente. A Bíblia diz, de graça recebeste, de graça dai. Então, gasta um tempo, vou mudar a frase, investe um tempo, senta, assiste, deixa Deus falar ao seu coração. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado e edificado. E fica feito o convite para você conhecer a igreja. Nós estamos na Rua Prudente de Moraes, número 1616, bem pertinho do Campo do 15, pertinho do Pão de Açúcar, e você e sua família serão muito bem-vindos. Nós estamos abertos a receber as pessoas e fazer com elas amizade, desenvolver com elas relacionamentos saudáveis e ver Jesus curando as suas vidas e suas casas. Então, seja abençoado ouvindo esta pregação, vendo o nosso testemunho e acreditando que Jesus pode mudar a sua história. Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos começar lendo o versículo 16. Enquanto você está aí achando, eu quero compartilhar algo com vocês. Neste século nós temos uma igreja muito misturada. Quando eu digo igreja, eu não estou falando essa, estou falando de todas. Um monte de doutrinas, várias vontades, muitos desejos de homens, muitas vontades humanas. Mas o que predomina é que nós temos dois tipos distintos de igreja. Primeiro, uma igreja tradicional, que vem se preservando ao longo dos séculos, cantando seus hinos, honrando os seus pastores, reverendos, mas não dando margem ao Espírito Santo, deixando muitas vezes o Espírito Santo ali, de lado, esquecido. E as reuniões se tornaram frias, e o relacionamento entre os irmãos são mais frios ainda. Eles se dizem tradicionais, mas lá no fundo perdeu-se a essência do Evangelho. Eles não estão errados. Dentro deste mundo, eles têm preservado de verdade as suas marcas, um Evangelho que funcionou, algo que eles receberam e que eles têm mantido vivo. E nós temos também os neopentecostais, que se apartaram da Bíblia, e ao contrário dos irmãos tradicionais, estudam muito a Bíblia. Os neopentecostais se apartaram da Bíblia, e em nome de um Espírito Santo, que muitas vezes aparece em suas reuniões, têm feito coisas que são abomináveis a Deus. Eles dizem assim, Deus mandou fazer isso, e Deus não mandou. É a vontade humana, é o desejo humano, é a necessidade do homem de manter a casa cheia. Nós não queremos defender nenhum nem outro, mas nós acreditamos que a igreja precisa passar por um processo de transformação. A igreja precisa ser renovada, ser transformada. Não é uma igreja onde homens se destacam, onde pastores, na sua força, na sua eloquência, com o seu poder de convencimento, atraem as pessoas. E também não é uma igreja poderosa financeiramente, que com o poder do dinheiro é capaz de comprar rádio, TV, fazer grandes campanhas de evangelismo, mesmo sem Deus haver mandado. Nós queremos resgatar a presença de Jesus dentro de nossa vida. Nós queremos resgatar a presença de Jesus dentro de nossas casas. Nós queremos resgatar a presença de Jesus em todo o nosso tempo, em todo o nosso cotidiano, nas pequenas coisas que fazemos. Nós não podemos ser apenas cristãos ou crentes, como o mundo diz, de domingo das 7 às 9, ou de quarta-feira numa reunião de meio de semana. Nós precisamos ser de verdade a imagem e semelhança de Jesus em todo o tempo. E se este mistério fosse descoberto por este povo, que hoje diz-se ser 35% de pessoas evangélicas no nosso país, se essas pessoas descobrissem o que significa se parecer com Jesus, ter os mesmos atos que Jesus e fazer o que Jesus faz, nós teríamos um país diferente, uma igreja diferente, um governo diferente, uma cidade diferente e até mesmo uma casa diferente, um lar diferente. O que deve marcar e pautar a nossa vida? O que o mundo deve ver em nós? Atos 2, capítulo 47,
ele diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Aqueles homens no tempo de Jesus, eles amavam tanto a palavra e eles externavam tanto este exemplo de Jesus que o mundo via neles graça. As pessoas que passavam por suas vidas gostavam deles, simplesmente porque eles tinham algo a oferecer sem cobrar nada em troca. Esse contar com a simpatia de todo o povo, que Atos 2:47 fala, a igreja perdeu. Hoje nós temos amizade dentro da igreja, nós temos um grupo de pessoas que faz parte de nossa casa, mas aquelas pessoas do mundo muitas vezes não conhecem a graça e a misericórdia que foi deixado a nós para tocar-lhes a vida, para abençoar os seus corações e para ter a autoridade para transformar as suas vidas. O que nos diferencia? A presença de Jesus traz a verdade. A palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e era Jesus falando. O que significa essa verdade para nós que nós devemos colocar em prática? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, e Jesus nos fala, Jesus nos mostra o que ele deixaria que seriam verdadeiras marcas na nossa vida. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E o versículo 18 ele diz assim: eu não vos deixareis órfãos. Este Espírito da verdade, ele deve fazer parte do nosso cotidiano. A tradução da palavra verdade significa nós nos associarmos de verdade a Jesus, o exemplo maior da verdade. E o que mais se vê hoje na humanidade são disfarces, mentiras, maquinações. Um túmulo bem pintado, mas o que está ali dentro é morto. O que está ali dentro ainda cheira mal, e é de verdade isso que significa a religião no nosso século. E nós precisamos atrair a verdade para a nossa vida com palavras, com atitudes e com práticas. Nós precisamos falar a verdade um com o outro, nós precisamos praticar a verdade dentro do nosso trabalho, nós precisamos viver a verdade, porque a Bíblia declara que o pai da mentira é o diabo, e não existe mentirinha e mentirona. Todas as vezes que mentimos, enganamos, nós estamos nos associando a Satanás. É como se houvesse uma muralha fortificada, e a partir do momento que eu minto, uma porta pequena se abre nessa muralha. Agora você imagina Satanás entrando por essa pequena porta e ainda protegido por toda a muralha ao redor da cidade. Nós precisamos tapar as brechas de nossa vida e atrair a verdade. Não significa viver num sincerismo. Sincerismo é aquela pessoa que ele fala mesmo, sabe? Eu falo mesmo e ele machuca. Não, nós precisamos é da sinceridade. Aquela com a qual o pai conversa com o filho. O pai chama o filho e diz assim: filho, se você fizer isso, vai dar errado algumas coisas na sua vida. Mas o pai não quer expor, o pai não quer envergonhar, o pai não quer matar, o pai não quer vê-lo sofrendo. O pai está tocando num ponto e disciplinando, mas com amor, protegendo. E é esse tipo de prática que nós precisamos atrair para a nossa vida. Nós precisamos abordar as pessoas e com a verdade tocar-lhes a vida e o coração e impregnar os seus corações com autoridade, que é totalmente diferente de poder. Poder, um homem recebe diante de uma eleição, diante da escolha da maioria, ou então mediante o uso da força. Mas a autoridade, ela é eficaz, ela é leve. Eu me lembro, eu era bem menino, meu pai apenas olhava, eu já sabia tudo o que ele queria dizer. Às vezes um olhar, a gente já sabia que estava fazendo alguma coisa de errado. E perdeu-se isso nos dias de hoje, no relacionamento com Jesus. As pessoas entram em pecado, saem de pecado, mentem, vivem no mundo, estão sofrendo as amarguras dos dias simplesmente porque se apartaram da verdade. Agora, quando ele fala, o Espírito da verdade, eu rogarei ao Pai, para que Ele vos console, nós precisamos de verdade ter um encontro com esse Espírito que nos anima quando estamos de verdade desfalecidos, fracos.
No Antigo Oriente, quando um grande rei ia fazer uma obra, e você sabe que lá no Egito, Iraque, Irã, lá onde tudo começou, no berço da humanidade, na época da antiguidade, um rei que tinha água dentro de sua cidade fortificada, ele era um rei muito poderoso. Por quê? Porque ele não precisava ficar mandando pessoas para fora das muralhas para ficar buscando água. Ele não precisava manter as portas da cidade abertas, enquanto as pessoas iam buscar água para abastecer suas cidades. Porque quando isso acontecia, os inimigos atacavam nesse momento. Ou então os inimigos se acampavam ao redor daquela muralha e eles ficavam esperando a água acabar. E as pessoas começarem a armar estratégias para ir buscar água. E eles atacavam, dominavam, venciam aquele rei. Então um rei sábio, ele se fortificava, mas ele construía aquedutos. Aquedutos é um canal feito de pedra, aonde se desvia um rio, e a água era trazida para dentro da cidade, para que eles não precisassem sair. Vocês vão ficar aí do lado de fora? Nós vamos ficar aqui. Nós temos os nossos mantimentos e nós temos água. Vocês é que vão ter que se virar aí fora, o rei falava para os seus inimigos. Mas uma obra dessa, naquela época, não tinha retroescavadeira, não tinha pá carregadeira. O que havia eram mãos e homens, e eles tinham de cavar. Agora você imagina um rei, chegando, fazendo uma proclamação para o seu povo. Olha só, nós vamos construir um aqueduto, e a água vai vir lá do rio aqui para dentro da nossa cidade, e nós vamos ficar tranquilos. E o povo começa a ficar animado. Esse rei é bom, a ideia dele é boa, e nós vamos precisar de homens que trabalhem, mas se é para ter segurança, nós vamos trabalhar. E olha, os teus filhos terão segurança, a mulher de vocês vai ter segurança, o teu patrimônio vai estar seguro, a água vai estar em nós, mas precisamos começar a trabalhar. E aqueles homens animados pela palavra do rei, pela promessa do rei, eles começavam a trabalhar, cavocar terra, irmão, arrastar rocha, quebrar rocha, e a fazer o aqueduto. Só que você imagina fazer isso todo dia, você pegar uma rocha, quebrar a rocha, empilhar, e fazer, e cavar, e a água anda 5 centímetros, e a água anda 10 centímetros, e para se desviar um rio, demora. Chegava uma época daquela obra que os homens estavam desanimados, eles queriam mais ir embora, eles queriam voltar para casa, eles queriam o sossego dos seus lares. Aí o rei enviava o seu emissário, um homem investido da autoridade do rei, para conversar com aqueles que trabalhavam. E esse homem chegava: não se esqueçam da segurança que esta obra vai dar. O rei tem investido e tem cuidado de suas famílias, de suas casas. O rei tem enviado ferramentas, não tem deixado faltar alimento. E ainda que seja um tempo de sofrimento, olha, vai ficar melhor, nós vamos concluir isso, e quando concluir, vocês estarão a salvo, seus filhos estarão a salvo, suas casas estarão a salvo. E aqueles homens novamente continuavam a trabalhar. Quando Jesus fala desse Consolador, ele estava falando desse homem, porque Jesus veio, nos mostrou o seu modelo, Jesus veio, mostrou com os atos o que ele faria com o órfão, com a viúva, com quem estaria doente. Jesus veio e nos mostrou como lidar com os religiosos de plantão, aqueles que discursam bem os livros da lei, mas não vivem. E as pessoas que viram Jesus, eles ficaram animados, eles começaram uma boa obra, mas nós estamos aí há 2000 anos da vinda de Jesus, e assim como eu, você também pode estar dizendo assim: será que eu não estou trabalhando numa obra furada? Será que eu não estou investindo a minha vida numa obra que não vai dar certo? Será que aquilo que ele prometeu vai se cumprir mesmo? E é nesse momento que entra o Espírito Santo e produz no teu coração fé. É nesse momento que ele fala com você, e mesmo em meio às lutas, mesmo em meio ao trabalho dos dias, você é visitado com coragem, e ele te consola, te conforta e te ajuda a chegar no final. A palavra de Deus, a Bíblia, que é a mesma lá do povo de Israel, que é a mesma da Igreja Católica, acrescida dos livros apócrifos, que é a mesma que nós evangélicos temos, diz que Satanás está derrotado. A Bíblia declara que Satanás perde no final.
A Bíblia mostra e fala que há vida depois da morte para aqueles que estão em Jesus e que Satanás perde no final. O problema é que nós estamos bem no meio do caminho, entre a vinda de Jesus e o final das coisas. Nós estamos aqui hoje, dependendo desse Consolador para nos animar e nos encorajar. Você está abatido, desanimado? Os teus dias têm sido difíceis, as contas se multiplicam, os problemas, os dramas, as crises, o estresse, as coisas do nosso cotidiano que tanto nos tiram a paz, elas se multiplicam ao ponto de você se sentir fraco. O Senhor nos deixou o Espírito da verdade para nos encorajar e não nos deixar desanimados. E se nós o atrairmos para a nossa vida, nós não ficaremos cabisbaixos e junto com Jesus nós venceremos. Vira a página, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, diz assim: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Presta atenção, irmão, ele não está falando Espírito Santo, ele está falando Espírito da verdade, verdade, que dele procede. Esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. O Espírito da verdade está em nós. Então, os homens que se assenhoraram da religião e têm enganado pessoas, eles se apartaram do caminho da verdade e têm conduzido a sua vida pela sua mente, pelos desejos do seu coração, simplesmente para não perder os seus impérios. Mas eles se apartaram do testemunho de Jesus, já que o testemunho de Jesus é o Espírito da verdade. Homens que não mentem, homens que não são coniventes com o pecado, gente que ama a palavra de Deus e gente que adora, quer de verdade praticar isto com as pessoas. Quando você dá um chute no sofá, com aquele dedinho bem pequenininho do seu pé direito, naquele momento você não fica nada feliz. É um momento terrível para a gente dizer glória a Deus, não é? Mas nós podemos vencer o desejo do nosso coração de falar aquele monte de coisas que não cabe na boca de um homem que ama a palavra da verdade. Nós podemos de verdade ser ensinados pelo Espírito de Deus a proclamar o testemunho de Jesus com a nossa vida. E aí falamos a verdade com a esposa, falamos a verdade com os irmãos, tratamos as pessoas com lisura, honramos a palavra de Deus, somos honestos com a Bíblia, nós enchemos a nossa boca de palavras de comunicação que edifica. E como o mundo perdeu essa característica, as pessoas, para expressar hoje a sua admiração por qualquer coisa, eles usam palavrões. E as pessoas, para obter vantagens, eles se agarram, eles se apegam à mentira, ou então à dissimulação. O testemunho do Senhor é a presença da verdade em nós, capaz de mudar o nosso coração, as nossas palavras e fazer com que quem estiver ao nosso lado seja impactado com o Espírito dele, o Espírito da verdade. João capítulo 16, versículo 13, ele continua dizendo assim: E quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir, ele me glorificará. Pessoas que têm o Espírito Santo, eles vão além de uma experiência pentecostal. Eles dão testemunho de Cristo na terra, eles começam a conversar e eles são bondosos, eles são amáveis, eles são amigos. Eles tratam as pessoas a fim de mantê-las perto porque amam, porque querem vê-las salvas, querem vê-las transformadas. Eles são dóceis, amigáveis, mas eles têm uma identidade. Eles se apartam da corrupção, eles se apartam da mentira, eles se apartam do mundo. Quantas pessoas não têm sofrido hoje fora da igreja porque se machucaram com pessoas dentro da igreja, simplesmente porque tinham muita religiosidade, mas pouca verdade.
Quantas pessoas não foram feridas por homens, por pastores, por obreiros, e eles estão machucados dentro de suas casas, achando que estão decepcionados com Jesus, mas eles simplesmente foram decepcionados por pessoas. Nós, como igreja, precisamos atrair o Senhor para as nossas vidas e deixar a verdade abundar dentro do nosso coração, para que todos aqueles que tocarmos, eles recebam de nós a doçura de Jesus, o amor de Jesus, a integridade de Jesus, a educação de Jesus, os milagres de Jesus, o testemunho da vida, saindo de nós, de dentro para fora, para que ele possa ser transformado. Nós precisamos de verdade entrar num outro nível, porque as pessoas estão morrendo de depressão, entristecidos, estão condicionando as suas vidas a ter coisas e condicionando a felicidade a coisas. Eu vou ser feliz quando eu tiver aquilo. E aí de repente a alegria dura 3 semanas e depois já precisa de um outro alvo, algo melhor. Eu dou o exemplo para as pessoas que estão perto de mim de um carro. Você quer o carro novo, você quer aquele carrão. E você trabalha, você faz hora extra, você economiza e você compra. E ele chega em casa cheirando a novo, com o plástico no banco, e a gente deixa o plástico lá 1 semana ainda para falar que é novo, não é verdade? Aí você entra, aperta aquele botão, aperta aquele outro botão, vira ali a chavinha, e você fica encantado com aquilo, e tudo aquilo é novidade, você fica feliz. Mas depois de 6 meses, irmão, depois de 6 meses, nem lavar você lava mais, né? Nem se importar com aquilo, você se importa mais. Por quê? Porque passou a felicidade do momento. Mas quando você olha para aquele carro e diz assim, puxa, ainda bem que ele pode me levar, ainda bem que eu posso ir e vir, hoje está chovendo, eu tenho carro. Aí a gente descobre o que é ser alegre. Ainda bem, porque Deus abençoou e minha alegria não está condicionada a coisas. Ele me serve e com isso eu sirvo a Jesus. Nós precisamos descobrir isso em nossa vida e levar muitas pessoas a ter esse encontro com Jesus. Dentro de casa, a pessoa está sentada, deprimida, não consegue mais sorrir, perdeu-se os filhos, álcool, drogas, imundo, não tem mais um alvo, as pessoas debandando, você fala de Bíblia, eles correm, você diz que é evangélico, então eles somem, eles desaparecem. Eu prefiro dizer que eu quero me parecer com Jesus, e quero tratar e lidar com as pessoas com base na verdade, e quero tratar com você como se Jesus estivesse tratando comigo e com você, e deixar que Ele conserte as áreas do nosso coração onde precisamos ser curados. Jesus não procura homens religiosos, Ele procura um coração onde Ele possa sugerir, e nós, aceitando a sugestão do Espírito da verdade, possamos colocar a nossa vida novamente no caminho que Ele quer. Jesus tem um bom plano para mim e para você. Jesus tem um caminho destinado à sua igreja, e não é um caminho de pompa e de glória, é um caminho de vida, é um caminho de verdade, é um caminho de paz, é um caminho de amor. Nós precisamos de verdade pedir que este Espírito de Deus entre em nosso coração e avive em nós a sua obra. Como eu disse no começo, se os irmãos tradicionais pedirem ao Senhor que envie o Espírito da verdade, infalivelmente eles vão encontrar-se com Jesus, e o testemunho vai mudar, e não ficará apenas no estudo da palavra, mas haverá uma prática, haverá o testemunho da vida. E se os irmãos neopentecostais, que têm feito tantas aberrações, abomináveis aos olhos de Deus, pedirem para o Espírito da verdade voltar, eles vão cair em si, eles vão reconhecer que estão errando, vão pedir perdão ao Senhor, vão acertar novamente a sua vida com Deus, e vão começar a trilhar o caminho do Senhor sem estereótipos. Pode ser que nós comecemos a ver uma igreja ser restaurada, consertada, a nossa cidade tendo uma experiência com Jesus, o nosso país sendo transformado, as pessoas que amam a Jesus sendo visitadas pelo Espírito Santo. Parece utópico para nós, mas Deus tem esse poder se nós pedirmos: ó Espírito da verdade, ó Espírito do próprio Jesus, ó Espírito Santo, faz morada no meu coração e muda a minha história. Nossas palavras, nossos atos, nossas escolhas e os nossos dias serão mudados e a nossa vida será abençoada. Deus não é mau e Ele quer abençoar. Deus não é um tirano que castiga. Nós precisamos de verdade
do Senhor dirigindo as nossas vidas. E precisamos descobrir que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Que Jesus nos ajude. Que nós possamos ser este povo que ama a verdade. Como vai ser no futuro? Não sei. Mas eu te digo hoje, se você está desanimado, o Espírito Santo diz assim: não desanima, porque Satanás está derrotado e Jesus vence no final. Pai, em nome de Jesus, abençoa os meus irmãos que receberam esta palavra nesta noite. Nos anima e nos encoraja e nos mantém firmes, Senhor, ao propósito de continuar te servindo. Nos ajuda como igreja, fortalece a nossa fé, responde às nossas orações, livra-nos das enfermidades, protege, Senhor, o nosso caminho de ida e volta, todos os dias, e que este Evangelho, Senhor, seja eficaz na nossa vida e na vida das pessoas que amamos. Fica à vontade, Jesus. Nós te honramos com a nossa vida, com o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Santo